Iniciando a transmissão. Está todo mundo preparado aí? Papel e caneta na mão, porque a quantidade de informação sobre o nosso amado piano é impressionante. Vocês não têm ideia de como é importante conhecer os detalhes sobre o piano e saber que hoje, 2024, o piano está no seu nível máximo. E vocês já vão sentir por quê. Mas eu fiz uma pequena revisão na matéria que eu ia passar hoje, estou vendo que o século XIX vai ter que ser dividido em duas partes. Vamos ver se eu consigo chegar até a fundação da Steinway, nos Estados Unidos, porque deve ser por volta, foi 1853. Chegando até ali, porque tem que ser 1 hora só, senão exagera muito, e a paciência também, mais do que 1 hora, é um exagero. Né? Então, olha só a Adriana aparecendo, a Sônia, a Rita, adorei ver a sua apresentação, que espetáculo, estudando num teclado com teclas leves em casa, de repente chega num piano de cauda Yamaha e arrasa, se concentra, postura das mãos maravilhosa, impressionante. E a Sônia não tem o que dizer, né? A Sônia é maravilhosa, sempre. Já comprou uma coleção de frangos, mas para os netinhos, né? Mas aí o pessoal tem que descobrir que o frango de verdade é esse aqui, ó. Esse é o frango que sofre uma barbaridade. A minha filha maravilhosa está chegando também. Não esqueçam que eu vou fazer a contagem regressiva para começar. Não tem outra maneira. Tem que ser contagem regressiva das 8 às 9. Então, o que der para passar de informação, a gente vai passar e vocês vão adorar saber tanta informação sobre o piano. O piano realmente é um instrumento de detalhes impressionantes. E imaginar como as coisas chegaram no espetáculo que a gente ouve e toca hoje é fantástico. Então, preste atenção. Eu, inclusive, vou não só comentar sobre o piano, mas sobre alguns compositores que começaram a compor especificamente para o piano. E quando a gente encerrou o ano de 1700, começou o ano de 1800, não se esqueçam, hein? O piano tinha 5 oitavas em meia. Alguns modelitos lá perdiditos apareceram com 6 oitavas, umas invenções ali que foram fora do esquema. Mas 5 oitavinhas e meia para o cara imaginar que aquilo era um piano. E vamos começar dali. Atenção, olha, já vai começar a contagem regressiva. Deixa eu preparar meu material aqui. 3, 2, 1. Bem-vindos a esta maravilha, esse espetáculo que é a história do piano. O piano é esse instrumento que não tem explicação. Cada vez que a gente abraça um instrumento e começa a tocar, veja, Rita, exatamente como aconteceu com você. O piano te abraça, você se concentra, sensibilidade na flor da pele e as coisas saem maravilhosamente bem. Antes de começar, eu tenho que agradecer as pessoas, vocês que participam aqui da nossa live, incentivam bastante. O canal precisa exatamente desse incentivo. Quanto mais a gente crescer, mais informação, mais as pessoas vão conhecendo e entendendo sobre o piano.
E a situação dos instrumentos musicais, como todo mundo já sabe, é bastante complicada. Pouca gente está se interessando por música, e música de qualidade, né? Então é bom não esquecer de dar aquele like generoso, alegre, ativar o sininho. Quem participou das lives com o Pachecão já conhece o sininho espetacular. E eu tenho que agradecer também o pessoal do Pix. Tem gente que está incentivando com uma verbazinha interessante. O último Pix que eu recebi foi do Elton John, na faixa dos 100 mil libras esterlinas. Foi uma coisa bacana. Eu disse para ele que, bom, vou poder comprar meu Jaguar. Vou ter que agradecer o Elton João, né? E aí vamos começar. Os avanços a partir de 1800. Em 1800, exatamente, John Isaac Hawkins, na Filadélfia, e Matthias Miller, em Viena, começam a fabricar os pianos verticais, mas com um tamanhozinho bem menor do que esse que nós conhecemos. São os uprights de menor dimensão. Interessante porque o objetivo era difundir o piano para as famílias que não eram tão abastadas assim. Então, eles começaram a fabricar pianos upright, pianos de armário, bem menores que esse. Não seria espineta, não é piano mesmo, com a estrutura que havia na época, mas bem menores, né? Outra informação interessante que acontece em 1800. Em 1800, Alexander Reinale conclui as sonatas para piano na Filadélfia. E eu estou falando Filadélfia porque os Estados Unidos começa a aparecer como um país que começa a revolucionar a história do piano e principalmente das edições, das patentes, das composições feitas para piano. Passamos para 1801. Edward Riley obtém a patente do transpose piano. 1801 já havia um piano com transpose. Como é que funcionava? Tinha um ajuste que você fazia, movimentava o teclado para que você, tocando em dó, ele soasse, por exemplo, mi bemol. 1801, e o Edward Riley desenvolveu um piano com transpose. Então, não imagine que essa questão do transpose, como todo mundo comenta, a pessoa que toca com transpose não sabe, não. Desde 1801, estamos com o transpose nas teclas do piano. 1803, Erhard. Essa história de um piano espetacular, né? Erhard é um piano que se transformou no grande ícone na Revolução no começo do século XIX. E o que eles fizeram, os irmãos Erhard? Estavam sediados em Paris. Eles presentearam Beethoven com o piano deles. Então, o Beethoven acabou se transformando num endorse da Erhard. Não esqueçam que o piano era aquelas 5 oitavas e meia, no máximo 6 oitavas. Foi esse o presente que ganhou Beethoven. E a partir desse tipo de piano é que esses grandes compositores imaginavam coisas extraordinárias, produziam espetáculos de composições, como todo mundo sabe. Em 1804, estamos começando o século XIX, a Schalem Piano foi fundada em Londres. Eu falo esses nomes, Schalem, por exemplo, e vão aparecer diversos nomes que vocês nunca ouviram falar, porque quando começou o século XX, o registro que se tinha era de mais ou menos 5.000 fábricas de pianos.
Hoje, fábricas importantes não chegam a 50. E fábricas, no geral, fábricas, contando tudo, fábrica de qualidade, de não é umas 500 fábricas. Ou seja, de 5.000 fabricantes no começo do século XX para umas 500 fábricas hoje, em 2024, onde o piano está no seu máximo. Mas ela ficou importante, a Schalem Pianos, porque ela construiu um gran piano. Aquele gran piano é o piano de concerto, com 3,5 metros de comprimento. É o maior registro de piano comercial, porque tem um australiano que construiu um de 5 metros e alguma coisa, mas foi uma peça só. É o primeiro registro de piano gigantesco. Vocês imaginam um piano de 3,5 metros? Troço espetacular, né? Isso sendo construído em 1804, pela Schalem. Em 1807, a fábrica da Pleyel se estabelece em Paris. E aí temos um parênteses, hein? Porque a Pleyel começou como fabricante de instrumentos musicais em meados de 1700. Eu acredito que até 1730, 1740. Aí produziam violinos, porque o primeiro Pleyel era um violinista. E em 1807, a fábrica de pianos da Pleyel abre em Paris. Esse foi o maior exemplo de marketing de pianos que teve na história, porque todos os bons pianistas usavam Pleyel. Porque tinha qualidade? Não! Porque o sistema de divulgação da Pleyel era fantástico. Na classificação de 1 a 5, Pleyel é nota 4. Bösendorfer, por exemplo, é nota 6, sobe 1 ainda do 5. Bechstein, nota 6. Blitner, nota 6. Pleyel, 4. Então, o marketing, a publicidade do nosso fantástico Pleyel era um marketing assim que atacava todos os pianistas da área, principalmente a região de Paris, que acabou se transformando num centro de informações pianísticas. E ela, em 1807, abriu a sua fábrica lá em Paris. É interessante que, nesse mesmo ano, começaram a aparecer algumas introduções de ação do martelo. E aí surgiu uma revolução para os pianos upright, e principalmente os square pianos, que pareciam aquelas penteadeiras, né? Chama sticker action, que era uma forma de ter melhor resposta da ação do martelo, tanto no square piano quanto no upright. Essa empresa era de Dublin, chama William Southwell. O piano era Southwell. É interessante porque Dublin começou a ter uma importância espetacular na fabricação de piano, justamente pelas patentes que registravam William Southwell. 1808, o Erard patenteia o agrafe. O que é o agrafe? O agrafe, olha, a corda sai da cravelha e passa por um pino de metal. Esse é o agrafe. Não existia isso. O piano, madeira, só madeira, tinha a cravelha e a corda ia direto para o final, ou seja, o volume que gerava era um volume que não tinha aquela expressão como começou a aparecer com o surgimento do agrafe. Então, o primeiro fabricante que começou a utilizar o agrafe foi a Erard. Outra coisa interessante é a Broadwood
começou a produzir pianos com uma barra de suporte de metal, isso chama bracing bars. Essa barra suporta a região mais de médios para os agudos, e que sai da corda, passa o agrafe e fica embaixo as cordas passam por baixo, dando uma tensão mais segura e criando um volume muito mais forte ao piano. Estamos falando ali de, deixa eu ver o ano, 1808. Em 1809, vamos lá com o Erhard, patentei as buchas das gravelhas, porque quando começou a colocar esse tipo de agrafe, mais essas barras, a pressão começou a aumentar e as afinações, os pianos começaram a desafinar rapidamente. Então, eles criaram uma bucha para colocar a cravelha. E eu estou falando 1809. Até então não tinha bucha, não tinha nada, era coisa louca. Se imagina que o pianista tocava e tinha que ele mesmo, depois de 3 peças, afinar o piano, porque realmente não era fácil. E aí começam a surgir, pela exigência dos pianistas, o sistema de escapement, ou seja, a resposta do martelo, da ação do martelo, para a velocidade das mãos, principalmente nos trinados, né? E aí ela patenteia o Roller Double Escapement. E aí os pianos começam a responder melhor à genialidade, como, por exemplo, de Mozart, Beethoven, que tinham uma facilidade, uma destreza, uma habilidade nas mãos impressionante, mas não tinham resposta nos pianos da época. Vamos ver quem está ali. Estamos em 1809. Deixa eu ver, a turma está escrevendo ali, que bacana. A Rita, minha filha linda, minha caríssima amada do coração, Áurea. Está ali o Carlos. Boa noite, Carlos. Que bacana. Bento, seja muito bem-vindo. Pô, que bacana, Bento. Muito obrigado. A altura do piano, o Carlos está perguntando qual a altura do piano de armário original, meu Deus. Nessa época, principalmente, e você já vai escutar, Carlos, os pianos, eles variavam de mais ou menos 1,15 m, quando eram os uprights pequenos, até quase 3 metros, os pianos girafas. Por incrível que pareça, se faziam grand pianos verticais, com a cauda impressionante, eram chamados pianos girafas. Então, nunca houve um padrão, por isso que cada fabricante tem um nome que ele dá para os uprights, para as alturas diferenciadas de uprights, né? Ó, o Leandro maravilhoso, e a sua esposa que estão com o piano lá na casa deles, maravilhoso, numa posição invejável. Paulo! O Paulo e a Ângela faz tempo, desde a época das nossas lives. Estamos aqui. Um abraço, Paulo. Rita maravilhosa. O Josilei é um pianista que está desenvolvendo uma habilidade impressionante. A minha amiga Solange de Santos, sempre com aquela força, aquela maravilha, isso ajuda muito. Adriana, você é maravilhosa. A Adriana tem uma pegada no piano que cada vez que eu vejo um vídeo dela, me surpreende. Além do espetáculo de voz. E aí, voz não adianta, gente. Eu, por exemplo, quando começo a cantar, sempre eu pergunto, quantas saídas de emergência tem? Porque senão vai dar morte. Adriana, obrigado, Adriana. A Solange está ali, a Rita está ali. Olha o meu amigo Henrique. Brasília chegando no coração. E olha, Henrique, estamos apenas chegando perto da turma do nosso Bösendorf. E quando você escutar sobre o Bösendorf, como nasceu, você vai ficar impressionado. Então, estamos em 1809 e o Erhard desenvolve o Roller Double Escapement, porque os pianistas exigiam maior velocidade de resposta do martelo. Chama ação
de escape composto, ou seja, a velocidade com que você tocava trinados ou notas ligadas era muito maior do que os modelos anteriores. Em 1810, minha gente, aparecem os pianos com 6 oitavas. Era um troço genial, piano de 6 oitavas. Vocês imaginam que Beethoven tocava em pianos assim? Criava em pianos desse nível. Os ingleses usavam dó a dó, essas 6 oitavas. E os alemães começaram a usar de fá a fá, mas faziam pianos com 6 oitavas. E não esqueçam que teve um fabricante austríaco que produziu um piano com 6 oitavas e 6 teclas de piano. 6 conjuntos de teclado. Parecia um órgão, né? Mas na época eram essas coisas geniais, esse pessoal ia desenvolvendo, né, as habilidades. Estamos aqui em 1810. E aí, Carlos, começam a aparecer os upright grands, esses pianos que eram chamados pianos girafas. Facilitava, porque podia ficar dentro de casa. Vamos lá, um piano aqui na minha altura de casa daria 2,30 m. O piano poderia ter de altura 2,30 m, uma resposta de ação, um volume de ação fantástico, bem maior do que aqueles que haviam no square piano, que parecia uma penteadeira, ou dos pequenos uprights, né? Então, começaram em 1810 os grand uprights e os pianos girafas. Na Inglaterra, uprights. E os girafas era na Alemanha e na Áustria. Esse era o nome que se dava. Piano girafa mesmo. Parecia uma girafa. Em 1811, o Robert Vornum patenteia o Small Upright em Londres. Ou seja, ele começa a produzir pianos assim como se fossem teclados, para que as famílias de pouco poder aquisitivo tivessem acesso na Inglaterra a pianos com 5 oitavas, 5 oitavas e meia no máximo, para tocar em casa. E em 1811, a fábrica Conrad Graf se estabelece em Viena. Essa foi uma fábrica também que não durou muito tempo, mas provocou uma série de revoluções e coisas. Não esqueçam que por ali, aí, Henrique, está por aí nesse campo o Ignaz Bezendorf, Piazzotti, barbaridade, só de olho nos fabricantes de piano, porque sempre foi uma atração desde criança do seu Bezendorf. E aí, em 1811, é fundado o Conservatório de Praga. Vocês reparem que os conservatórios e as publicações musicais começam a surgir mais ou menos nessa época. Uma empresa de Viena chamada Nanette Streicher também começa a produzir, e era importante fabricante de pianos, começa a produzir pianos não com 5 oitavas e meia, mas com 6 oitavas. 6 oitavas e meia. Pulou um pouquinho mais. 6 oitavas e meia. Ele fazia de dó até a fá. 6 oitavas e meia. Dó a fá. E aí começou a revolução. Todo mundo queria cada vez mais teclas no piano, né? 1817. Broadwood, em Londres, leva o piano deles, Broadwood, para quem? Para o nosso amigo Beethoven. E esse piano, Broadwood, já tinha uma tecnologia invejável para o escapement, para a ação das teclas, para as necessidades dos compositores como Beethoven. E aí o cara diz, bom, vou achar o meu parceiro ideal, né? Beethoven. Aí apresenta o piano e entrega um piano de presente para o nosso amigo. E nesse mesmo ano,
começa fundado o Conservatório de Viena. 1819, a Karl Sauter. É interessante, mais um nome de fabricante de piano que provocou uma série de revoluções em termos de patente e que as pessoas não conhecem, nunca ouviram falar, mas que foi extremamente importante no século XIX para que esses pianos se transformassem nos pianos que tem hoje. Essa empresa abre a sua fábrica na Alemanha. Em 1820, vocês vão morrer do coração agora, né, gente? Inacreditável. 1820, nós estamos há praticamente 100, 110, 120 anos depois da invenção do piano por Bartolomeu Cristofori. O primeiro bem-sucedido frame de metal na estrutura do piano de cauda, Thomas Allen, em Londres. Thomas Allen foi o primeiro fabricante que colocou frame de metal. Vocês imaginam uma coisa dessa? Então significa que os pianos anteriores a 1820 realmente eram tudo de madeira. Esse frame de metal só surgiu a partir do Thomas Allen, em 1820. E a partir daí, a revolução da sonoridade do piano. Por quê? Com o frame de metal, cravelha, o agrafe, as barras que fazem a sustentação das cordas, os pinos que suspendem as cordas começam a ter uma resistência muito maior. E aí começa o estudo da tábua harmônica, porque o volume começou a aumentar. Então, a partir de 1820, os pianos começaram a ter um certo corpo. Ainda não é legal, não, hein? Se vocês escutarem um piano daquela época, meu Deus, Beethoven criava nisso aqui. É isso mesmo. Então, só a partir de 1820, Thomas Allen desenvolvem o frame de metal, aquela peça gigantesca, maravilhosa, que segura e sustenta toda a estrutura do piano. E aí é que está a questão, hein? Por que é que o piano tem prazo de validade? Porque mesmo com estrutura de metal, não há piano que resista ao tempo. Você precisa fazer manutenção constante, está sempre deixando o piano em dia para que ele dure mais tempo, mas vai chegar um tempo em que ele vai morrer. E aí, se ele não for um piano de alguém famoso, não vale a pena você inventar de, vamos recuperar, vamos fazer isso aqui. Piano com manutenção em dia, tudo vale a pena porque a alma do piano não é pequena. Mas passando disso, esqueça, viu? Outra questão interessante. Frères Aucher, na França, foi um dos primeiros fabricantes, guarda esse nome, ó. Frères Aucher fabricou um piano pequeno, era um upright pequeno. Só que, para não ocupar muito espaço na sala das pessoas, ele dobrava o teclado. Você guardava o teclado dentro desse armário. Por isso que esse piano era chamado de piano de navio. Passava ali, levava, não tinha problema nenhum. Pense bem, o piano era pequeno, parecia um armário. Isso tudo vai estar escrito depois, se alguém quiser colocar ali no Google e procurar imagens desses pianos, disso que eu estou comentando, vão se impressionar, né? O piano era simplesmente isso aí, a estrutura do piano normal, como a gente conhece, tipo um 109 da Yamaha, menorzinho ainda, né? E o teclado você, fechava dentro
o próprio piano, do armário do piano. Isso na França. 1821. Começa a revolução no escapement. Através de quem? Do fabricante mais importante da época, Erard. Sebastian Erard patenteia o double escapement, que é a base do escapement que tem hoje. O que é o escapement? A resposta da ação do martelo. Por isso que um piano de qualidade tem uma resposta imediata e volta imediatamente em questões de milissegundos, para que o pianista consiga fazer trinados, respostas, o ataque do pianíssimo, do fortíssimo, com aquela qualidade que o pianista sente. Isso em 1821. Passamos para 1822, o Brasil fica faceiro, de independente, e a Erard, adivinha quem? Erard! Fabrica o primeiro piano com 7/8. 1822. O Brasil na independência e os pianos na sua independência de tamanho. Pianos com 7/8. Inclusive a Erard, me parece que presenteia a rainha com um piano de 7/8. Acho que já a gente vai colocar nisso. Não me fala. Vamos ver quem está aqui, minha gente. Fernando Ramírez, é o grande Fernando. Um abraço para você, Fernando. Solange está aí, Adriana. Muito bem, aí grandes coisas. Atenção, vamos ver as perguntas. O meu amigo Henrique, Carlos está aí. Vamos lá ver, Adriana, Sônia sempre, maravilhosa. A turma se encontrando no nosso chat aqui, isso é maravilhoso. Obrigado, hein? 1820, introduzir as molas para melhorar o escapement. Não, essas molas já vai aparecer daqui um pouquinho, hein? Elas começam com os uprights primeiro, aquela molinha para voltar. E depois começam a surgir para os pianos de concerto. Mas, deixa eu ver onde é que eu estou, qual é o ano que eu estou. 21, deixa eu voltar aqui nas minhas anotações. 21. Em 21, o double escapement já começa a surgir, aquilo que eu comentei. A resposta começa a ficar, ser exatamente mais ou menos isso. Não diria bola, mas uma forma de você ter a resposta mais rápida, né, Carlos? Exatamente. Escapement, pá, tum, 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 retorna e a resposta do piano fica bem mais rápida e segura. Em 22, então, aparece o primeiro piano. E a gente, o primeiro piano com 7/8. 1822. Vamos para 1823. A Chickering. Alguém já ouviu falar dessa marca americana? Chickering. Começa a produzir pianos, acho que foi em Boston. Começa a produzir pianos em Boston. É importante observar que os Estados Unidos começam a se transformar numa revolução em termos de fabricação de piano, principalmente porque o mercado americano era ávido desses instrumentos, não só do piano, mas de todos os instrumentos. Daqui a pouco vocês vão ouvir sobre um fabricante que construiu o segundo maior prédio dos Estados Unidos. Eu acho que era Chickering mesmo. Vamos ver. E aí começam em 22 as primeiras publicações de Beethoven com obras para piano. Variações de Abele e as sonatas para piano 31 e 32. Todas peças para piano, especificamente para pianos, compostas por Beethoven, 1823. E o piano começa a se transformar nesse espetáculo. Em 25,
Alpheus Babcock patentei o frame de metal para os square pianos. Que era o square piano? Era aquele piano que parecia uma penteadeira, e aí tinha aqui o tecladinho de umas 5/8, e aquela corda cruzada na frente, e aí o cara tocava ali, era para dentro de casa, era o tecladinho para o pessoal levar para casa e estudar piano, principalmente para o pessoal que era diletante, para as pessoas, os hobbyistas, para as pessoas que queriam ou estudar o instrumento em casa. E aí, só em 25 é que esse piano começou a receber um frame de metal para poder segurar a afinação. Então, imaginem que até 1825, esses square pianos já vinham com uma chavinha para afinar, porque pô, o cara tinha que afinar o piano a toda hora, todo instante, não tinha outra, né, minha gente? 1826. Tem bastante coisa acontecendo em 26, hein? Henry patenteia o uso do feltro nos martelos do piano. Vocês já pensaram uma coisa dessa? Que até então não era feltro para fazer o som. Então, se imagina a qualidade do som do piano. Até 1826, o som que o piano tinha. 1826, tá aí o cara, Henri Pop, em Paris. Ele começa a revestir os martelos com feltro. E aí cria toda essa maravilha. Porque hoje, se você pensar bem, o que dá qualidade e alma ao piano, tábua de ressonância, a forma de resistência de toda essa estrutura e, principalmente, o feltro, o martelo que bate na corda para transformar isso tudo nessa maravilha que a gente escuta. O 1826, estamos lá, deixa eu ver se é esse ano mesmo, 1826. Robert Vornum patenteia o Tape Check Action. É mais ou menos aquilo que o Carlos comentou. A ação dos martelos com aquela molinha para ser mais rápida, para ser mais rápido o retorno do martelo. Carlos está sabendo tudo ali, ó. Essa molinha fez a diferença na ação dos uprights, dos pianos girafas. Todos os pianos de armário, então, mesmo os menores, eram sofríveis em termos de resposta. Por isso eram pianos dedicados às pessoas que queriam tocar como hobby, como lazer, essas coisas desse tipo, para casa das pessoas. Tal. Os grandes compositores dificilmente usavam upright para tocar exatamente por essa deficiência. E aí, em 1826, o Robert Vornum patenteia esse tape check, que é a ação basicamente que acontece hoje nos martelos, ainda hoje nos martelos. Clemente, o italianito, publica Grados em Parnasso. Então começam essas publicações para piano exatamente para buscar essa turma que está com square piano em casa, pianos de armário, os pianos verticais, e para os concertistas, né, que usavam os grandes. E aí aparece o Benjamin Carr, que publica Analytical Instructor for the Pianoforte. Era uma forma de entender, era uma análise de como entender o funcionamento do piano com aplicação, inclusive, da técnica que se podia utilizar na época para você tocar piano. Henrique, tá aí ainda? Ô, meu amigo Mauro Gauch. Boa noite, Mauro. Que alegria. 1828. Ignaz Bösendorfer, que foi aprendiz de Brodmann, um dos fabricantes de pianos mais espetaculares que existiam até 1828. A fábrica era do
Brodmann. O Ignaz entrou como aprendiz. Cresceu tanto, principalmente na cabeça que ele tinha com relação a entender e a imaginar a construção de um piano. O Brodmann chegou para o Ignaz e disse assim: está aqui, a fábrica é sua. Tchau. Entregou a fábrica dele para o Bösendorf, porque todo o desenvolvimento, todo o grande sucesso que a Brodmann teve como fabricante de piano, vinha de quem? Ignaz Bösendorfer. Então, em 1828, surge este espetáculo chamado Bösendorfer. Vamos lá, na escala de 1 a 5, o Bösendorfer é o quê? 6. Desde que começou a fabricação de pianos, Ignaz Bösendorfer só fabricou pianos de extrema qualidade. Não é de qualidade, é de extrema qualidade. Quem tem um piano Bösendorfer, como meu amigo Henrique, de Brasília, tomara que ele esteja aí ainda, beijo para você e para o piano Bösendorfer. Desde que começou, Bösendorfer é um ícone imbatível. Ah, mas ele é melhor que um Steinway, outro. Pode ter certeza. É. Ele não tem o marketing do Steinway. Ele não tem o marketing da Blüthner. Começaram a imaginar sobre marketing há muito pouco tempo atrás, quando a Yamaha, em 2008, comprou a empresa. E aí começou a trabalhar uma forma de difundir melhor este espetáculo que é o piano Bösendorfer. 1828, então, registra aí. Nasce a Bösendorfer. Lembram do Henri Pape? Henri Pape usa pela primeira vez as cordas cruzadas nos pianos verticais. 1828. Pela primeira vez, corda cruzada para os pianos verticais. Por isso é estranho você ver que em 1828 você já tem um piano vertical de cordas cruzadas e 1870, 80, 90, a Pleyel fabricava ainda pianos com cordas retas. Não dá para entender, mas de qualquer forma, isso é outra história, já vamos chegar lá. Schubert publica as últimas 3 sonatas para piano. Hummel publica o curso teórico e prático completo sobre a arte de tocar piano forte. Olha que interessante o nome. Na Itália, ainda, quando se fala de piano, é piano forte. E hoje ainda tem a fabricação de forte piano, que é o piano do formato antigo, sem o frame de metal, sem pedais, com o sustain naquele joelho que eu já expliquei para vocês. Quem quiser saber desses detalhes, já vai para a live passada. O cara faz um tratado, então, um curso sobre a arte de tocar o piano. E aí você veja as primeiras publicações direcionadas para a técnica do piano. Em 1833, Chopin encerra e publica os estudos Opus 10. 1835, esse é um ano importante, hein? Anote aí, 1835. Rodrian Steinweg inicia a produção dos pianos. Adivinha quem era o cara que começou a produzir os pianos junto com Rodrian? Quem é Steinweg? Rodrian Steinweg. Friedrich Rodrian, junto com Heinrich Engelhard Steinweg. Steinweg, traduzindo para o inglês, é Steinway.
Quem tem um piano Rodrian Steinweg, tem um piano Steinway. Foi aí que tudo começou, minha gente. A cabeça espetacular de Heinrich Engelhard Steinweg. Depois ele se desliga do Rodrian e vai para os Estados Unidos fundar, eu acho que é 1853, 56, depois a gente já vai chegar ali. Ele funda Steinway em Nova York. E depois põe uma fábrica em Hamburgo, mais ou menos ligada ao pessoal da Goldria. Então, em 1835, já se tem notícias de quem? Steinway. O nome certo, o sobrenome certo. Steinweg. É alemão. 1837. O ano de fundação da Knabe. Vamos fazer uma pesquisazinha ali. Alguém já ouviu falar no piano Knabe? É só escrever ali, ó. Esse é outro piano espetacular, uma marca incrível. E que pouca gente aqui no Brasil conhece, porque as referências de pianos que a gente tem são muito imprecisas, são muito fracas. São muito assim, pá. Quando vem um piano estrangeiro, aquele piano já velho, acabado, aquela coisa terrível, né? As salas de concerto hoje no país estão pobres e carentes de pianos com qualidade, pianos novos, com vida, com força, com energia. Está ali o meu amigo Cleverson Mendes, Maestro Pacheco! E o meu grande companheiro de Petrópolis, Neto Belo. Esse é o cara! Cleverson Mendes, boa noite! Exatamente, Carlos. Cada fabricante tinha uma forma de cobrir o seu martelo, imaginando que o som ia ser específico, mas basicamente todo mundo mais ou menos seguiu a ideia que foi colocada a partir de Cristofori. Uma estrutura de couro, em alguns casos, uma estrutura da própria madeira, uma madeira mais. Por isso criava um som muito de atrito, né? Um som meio esquisito, parecendo bastante cravo e qualquer coisa nesse sentido. Quer dizer, cada fabricante tinha uma ideia de como fazer o martelo do piano. E é interessante que alguns tratados e estudos do século XVIII e do século XIX sempre levavam em consideração qual é a forma de percutir na corda do piano para produzir o melhor som. Pouco se imaginava do feltro, porque se dizia, bom, se botar o feltro, ele vai abafar. E alguns tipos de pianos realmente abafava, porque a batida sempre ficava muito próxima e fazia com que o piano só criava um som estranho. Então tinha que ser uma coisa mais precisa. O coro era uma delas. E essas invenções de camurça, de coisas desse tipo, que tinham resistência, eram muito utilizadas, principalmente na elaboração dos martelos. Mas os fabricantes eram bem. Cada um inventava a sua história. Cleverson, um beijo para você. Maestro Pacheco. Muito bem, ninguém falou, ninguém conheceu a Knabe. Knabe é uma companhia americana que foi fundada nesse ano, exatamente. Estamos falando de 1837. Em 1837, Schumann compõe Carnaval. Esse aqui eu tenho que ler direitinho, porque o nome dele é aquela coisa de alemão. Davidsbündler Tanze. Davidsbündler Tanze. Era um tipo de dança que era feito, né? O Schumann era um cara esperto.
e estudos sinfônicos, específico para piano. Liszt e Thalberg fazem um certo duelo em Paris. Liszt era aquela coisa extraordinária, 1,90 m quase, a pata dele pegava 13 notas, o famoso galã da época, endorse da Pleyel, mas com Bösendorfer em casa. Não só na casa principal dele em Paris, mas nas outras casas que ele tinha distribuídas, sempre Bösendorfer. Isso era a lista. Apresentação, quem patrocinava? Pleyel. Toca no Pleyel. Sem problema. É o cara que está pagando, era a Lei Rouanet da época. 1839, Moscheles publica Métodos dos Métodos. Ou seja, começava a fazer uma série de compêndios das técnicas que eram utilizadas em diversos pontos da Europa e dos Estados Unidos para tocar piano. Czerny publica Escola Teórica e Prática do Piano Forte, o nome que se dava na época, piano forte. E Liszt estabelece o recital solo, sem utilizar a partitura. Esse era o Liszt. Fez o concerto inteiro, sem o cara de virar página, sem os auxiliares, sem a partitura, tocando ali para todo mundo apreciar. O cara era um espetáculo. Esse era Franz Liszt. 1840, Hertz modifica a ação de repetição que foi iniciada com Erhard, ou seja, ele desenvolve o formato de como responder mais rapidamente aquilo que Erhard, o double escapement, já tinha desenvolvido. E aí o piano vai ficando cada vez mais preciso. 1840, hein? Beethoven já tinha até ido visitar a casa dos amigos lá no Selmet. 1841, Becker Company, em São Petersburgo. E aí começa aquela questão bastante importante, porque a Rússia começa a se transformar num ponto de referência. E daí, mais tarde, a gente vai comentar. Vai ser fundado Estônia, que depois passou para a Estônia, mas ela foi fundada na Rússia. O piano Rollins também teve uma boa fase em que Rollins dedicava só em São Petersburgo toda a produção dos seus pianos, deixava de lado o que tinha na Alemanha. Era muito importante atacar a região russa, porque houve um crescimento espantoso do interesse pelo piano. E Liszt publica Fantasias Dom Juan e Robert Le Diable. Você veja que todo mundo, todo grande compositor já começa a se preocupar em trabalhar especificamente com publicações para piano, peças para piano. O que antigamente era mais orquestra, não tinha piano, era mais para orquestra. Os grandes concertos sempre foram utilizando os violinos, utilizando orquestra, e concertos independentes, só com piano, eram raros. Pouca gente tinha habilidade de chegar em público, ter um bom piano e fazer o que fez o Liszt, de memória, de ouvido, chegar lá e mandar ver. E todo mundo ficar abismado. 1843, minha gente, Schickering patenteia o frame de peça única para os grandes. Por quê? Porque quem patenteou o frame dividiu em duas partes. E aí o Schickering fez uma só para tornar mais resistente a estrutura. Então, essa estrutura de ferro, como temos hoje, completa, numa única peça, que antigamente era fundida e colocada naquele esquema de areia, como se fazia uns sinos e coisa e tal, começou com Schickering nos Estados Unidos. Guarde esse nome, Schickering.
Agora vem um detalhe muito interessante. Antoine Jambon inventa o capodastro. Capodastro no frame é aquela peça de metal que sustenta a base por onde saem as cordas, a grafe e o capodastro que mantém a corda com uma firmeza espetacular, uma resposta sonora, principalmente para as afinações das notas mais agudas, espetacular. E também é o ano da fundação, estamos falando de 43, da fundação do Conservatório de Leipzig, na Alemanha. Só em 43, hein? Em 44, começam a aparecer os fabricantes de peças de piano. Porque os fabricantes começam a ter um volume de negócios muito grande e começam a não ter mais condições de produzir com tanta velocidade que eles precisavam as peças, o sistema de ação, os martelos, teclas, etc. Então, em 44, Schwander abre a fábrica de pianos em Harburger, na Alemanha. E aí começa a história dos caras que fabricam peças para piano. Exatamente essa turminha que traziam essas peças de piano para construir os pianos brasileiros, que não havia tecnologia nem condições de produzir mecanismo de piano no Brasil. Em 47, 1847, um piano famoso, com uma qualidade fantástica, no meu entender, melhor que o Pleyel, surge a Gaveau, em Paris. 47. Em 48, vocês não vão acreditar. Debain, aquele cara que era lá da Irlanda, de Dublin. Debain inventa o primeiro piano automático. 1848. Quem está achando que o Disclaver é coisa recente, que o Espírito, que essas pianolas que tocavam eram coisas bem mais recentes, não. 1848 surge o primeiro piano mecânico automático. Em 49, a fundação da empresa Edzeiler. Alguém conhece a Edzeiler? Vamos ver ali, minha gente. Já ouviram falar em Edzeiler? Steinway & Sons. E Mason e Hamelin, você está falando, Carlos? Mason e Hamelin são os responsáveis pela arquitetura atual do Gran Piano? Boa parte sim, mas Steinway, não com Mason. Mason, até uma boa parte do século XIX, fabricava reed organ só. Aliás, foi por causa disso que surgiu a Yamaha e, consequentemente, a Kawai. Mas começou a fabricar piano bem mais tarde, bem depois que eles já estavam produzindo os órgãos, né? Os órgãos, aqueles harmônios e órgãos, pipe órgãos, né? Vamos lá ver. Kleberson, boa noite, mestre. Isso aí, esse aí, tio. Os martelos eram cobertos com isso aí, perfeito. Kleberson está aqui. A Rita, a história do piano é genial mesmo. É interessante, nós vamos fazer um trabalho junto com a Sônia para fazer um registro, um documentário sobre a história do piano. Aguarde que logo vai chegar. E nós estamos chegando na metade do século XIX, minha gente, e aí vamos ter que dividir em duas partes, porque não tem como. Vocês viram como é informação, uma barbaridade. Ed Zeiler. Ninguém comentou ali que conheceu o Zeiler. Zeiler é um piano espetacular. Ed Zeiler. Hoje, quando você vê em alguns pianos, ainda tem Ed Zeiler. É de Edward. Assim como quem vê M. Schwartzman aqui no Brasil, é M de Maurício. M. Schwartzman. Maurício. Um cara genial, tal, mas ele se perdeu aí no começo da ditadura
no regime militar ali, deu uns atritos, uma coisa, e aí a coisa se perdeu e acabou-se. Schwarzman no Brasil. Então, a E-Designer é fundada na Silésia. Em 1850, chegamos na metade, o Canadá começa a aparecer com uma empresa chamada Heinzmann, logicamente de europeus que vieram para a América e se estabeleceram ali no Canadá. 1851, eu vou passar um pouquinho e rapidamente para que vocês, deixa eu ver aqui, ainda tem alguns minutinhos, para que a gente chegue até a história da Steinway. E aí está o meu amigo Carlos acompanhando, e eu estou vendo que o Carlos tem um conhecimento, estou impressionado, Carlos, parabéns, hein? Realmente são poucas as pessoas, pouquíssimos os pianistas, principalmente os concertistas, que conhecem a verdadeira história do piano, como a coisa funciona. 1851, Great Exhibition em Londres, exibe os pianos de última geração. E quem foi o destaque? Erhard Pianos. Era o cara da época. Esse era o Steinway da época. Erhard. 1856. Fundação da Mutsche Company. E a Weber Piano se estabelece em Nova York. Hoje a Weber não tem mais. Uma empresa chinesa fabrica um piano chamado Weber, aproveitando esse, né? Já que a empresa fechou, aproveita utilizar esse nome para difundir os seus pianos. Mas a Weber de agora não tem nada a ver com a Weber que foi criada em 1852 em Nova York. E aqui chegamos no ano que eu queria comentar com vocês. 1853. A Steinway se estabelece em Nova York e começa a produzir os seus pianos. Veio o pai e os filhos começarem a produzir, todos eles geniais, tanto o pai quanto os filhos eram, vocês vão reparar aqui para frente, as maiores e mais revolucionárias, como o próprio Carlos já comentou, Carlos, fantástico, é isso mesmo. As revoluções que aconteceram como escala dupla, pedal tonal, essas coisas que transformaram o piano. Olha, fazer a estrutura externa do piano, chamado ring, com laminado, não se fazia com laminado, era madeira do jeito que ela estava, ou seja, o piano sempre tinha aquele jeitão quadrado, né? Aquela coisa esquisita. E aí, Steinway começa a produzir pianos com forma arredondada, o rim arredondado, porque ele começa a trabalhar com os laminados. E fabrica, faz um projeto extraordinário, gerando uma madeira com uma resistência extraordinária, a parte externa do piano extraordinária, dando um clima e um formato de corpo de sonoridade muito mais forte. Não esqueçam que o piano não é só a ação de bater o martelo na corda, mas tem a tábua de ressonância e a ressonância simpática, sympathetic resonance, que cria todo este clima maravilhoso que é o som do piano. Em 1853, então, olha que ano interessante, 53, hein? Funda a Steinway em Nova York. Chickering. A Chickering, que eu já tinha comentado anteriormente, foi bem antes da Steinway. A Chickering começa a produzir pianos em Boston. E o prédio da Chickering era o segundo maior prédio dos Estados Unidos. Ou seja, um fabricante de pianos. Fabricante de piano era uma coisa assim extraordinária. Era um negócio fora do comum, como se fosse um banco. E hoje, o que acontece com os fabricantes de piano? Aquele cantinho, aquela esquina, aquele condomínio industrial, tal.
segundo maior prédio, em 1853, era da Chiquirin, para fazer o quê? Piano. Liszt compõe a sonata para piano número 3, e aí o nosso amigo Louis Moreau Gottschalk. Alguém sabe dizer quem foi o Louis Moreau Gottschalk? A história desse compositor americano. Em 1853, ele retorna para os Estados Unidos depois de um tour que ele fez espetacular. E depois que ele fica nos Estados Unidos, ele vem para onde? Para o Brasil, aonde começa a aprontar um pouco com a meninada aqui, com a mulherada, e alguém vai lá e apaga o cidadão. Ele morreu aqui no Brasil. Foi ele quem fez aquelas variações sobre o hino nacional. Compositor extraordinário, nível Chopin, nível Liszt, e foi morto aqui no Brasil. Né? 1853, por incrível que pareça, a Blitner também se estabelece em Leipzig. Blitner tem um histórico fantástico. Hoje, os pianos personalizados da Blitner são pianos lindíssimos. Caros para mais de metro, mas lindíssimos, né? E também o ano de fundação da Bechstein, através do nosso amigo Carl Bechstein, em Berlim. Ou seja, vamos ficar até 1853 para completar na próxima quinta-feira, 8 horas, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, no mesmo bate-sistema aqui instalado. 1853, nasce nos Estados Unidos, em Nova York, não veio de Hamburgo. Não existia Steinway em Hamburgo. Não, ela nasceu em Nova York e foi para Hamburgo. Essa é a história da Steinway. Antes da Steinway, o Rodrian Steinweg, que ainda tem pianos que você escuta e são maravilhosos. Piano nota 5. Rodrian. Em alguns modelos de piano, você pode dizer nota 6. Uma fábrica incrível. Se alguém conhece um piano, já tocou no piano, espetacular. 1853, tivemos que dividir em duas partes, não teve condições, a gente. Vamos ver as últimas perguntas. A história do piano é maravilhosa? Sim, Rita. Quais eram os materiais utilizados na confecção das teclas? Bom, as teclas tinham aquela história do ébano e do marfim, né? Marfim foi proibido, ébano também foi proibido e não se utiliza mais porque parece que o ébano até chegou a quase extinção, que tanto se usava. E marfim, vocês imaginam, com todos esses fabricantes produzindo pianos maravilhosos, com o revestimento de marfim, putz, foi uma loucura. E o marfim era realmente o destaque das teclas dos pianos com marca, com nome, com qualidade. Né? Então, Carlos, é exatamente isso. Ébano, marfim. Ebony and ivory. A indústria de piano movimentava metalurgia, tapeçaria, carpintaria e diversos tipos de profissionais. Olha, aquilo que eu comecei da Chickering, em Boston, o segundo maior prédio dos Estados Unidos. Imagina quantas pessoas trabalhando na Steinway, quantas pessoas trabalhando, daqui um pouquinho eu vou comentar, na próxima, desculpe, vai ser na próxima edição, na próxima quinta, sobre, por exemplo, a Baldwin. Se transformaram em empresas espetaculares, muito grandes. E imagina o trabalho que isso não dá. Fantasia do hino nacional brasileiro. É esse mesmo, esse é o nome. Fantasia do hino nacional. Também que o cara morreu aqui no Brasil, né? Veio namorar umas meninas aqui, os caras não gostaram, apagaram o gênio, né? E era um gênio.
Era um gênio. Basta vocês escutarem, porque o hino nacional brasileiro, indiscutivelmente, é o hino mais impressionante que tem no mundo, mais impressionante de todos. Vai lá com o hino americano, nada. O hino francês, tudo bem, bonito. Mas um hino que tem introdução, qual é? O hino nacional brasileiro. Só. Nenhum hino tem introdução. E uma introdução genial. O tema extraordinário. E o Gottschalk resolveu fazer uma variação, porque realmente o tema é lindíssimo. E as variações dele são maravilhosas. Então é isso aí, Carlos, tem razão. E aí a gente vai ficando por aqui, porque senão nós vamos delongar demais. Isso aqui não pode ficar tão longo, minha gente. Semana que vem continua a história do século XIX, porque não deu para resumir. Se a gente perde um itemzinho, não vai. Depois, eu vou deixar todo esse histórico escrito na descrição, até onde couber, né? Porque a descrição tem um certo limite. Mas se alguém quiser, depois dessas informações, por gentileza, pode pedir que eu passo. A Sônia e eu vamos produzir um documentário, pode ter certeza, não sei quando que vai ficar pronto, mas nós vamos reunir todas as informações com imagens, coisas bonitas, bem feitas. A Sônia é uma mulher criteriosa e deixar as coisas maravilhosas. Minha gente, beijo para vocês. E o final sempre é com quem? Com meu amigo Frango!